E para mim não é cansativo, pelo contrário, é muito satisfatório poder estarmos juntos mais um domingo. E deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você acha que é importante dentro de uma igreja? Uma pergunta interessante, não é? O que você acha que é importante numa igreja? Eu acho que é melhor colocar dessa forma. Numa igreja. Você pode até compartilhar aí do seu lado e dizer à pessoa, olha, eu acho que importante é... Cri, cri, cri. Tem tantas coisas, né? São muitas coisas que são importantes. E eu não tenho dúvida disso. E são muitas coisas. Talvez você não tenha falado, mas tenha pensado numa igreja em que preza pela palavra de Deus. Talvez você tenha pensado numa igreja que o amor é colocado em ação, numa igreja onde as pessoas se interagem, não é? Interagem e ali participam da vida uma da outra. E eu falo isso para você, né? Eu faço essa colocação e fiz essa pergunta, porque hoje nós vamos continuar olhando no capítulo 12 do livro de Romanos. E o livro de Romanos, ele é extraordinário. Você que perdeu a oportunidade de pegar no nosso seminário, não é? Hoje foi a 4ª aula, na semana que vem é a 5ª e a última aula. Você perdeu um assunto tão legal, porque dá uma compreensão diferente. E olha o que é interessante. O apóstolo Paulo, ele, depois de mostrar que não tem diferença judeu, gentil, que diante de Deus tudo é a mesma coisa, todos estão mortos em seus pecados e delitos, e todos carecem da graça de Deus. Ele no capítulo 12 fala a respeito daquilo que é importante, daquilo que de fato é essencial. E olha no capítulo 12, verso 3. Eu quero olhar o 12, 3. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Relacionamentos transformados, parte 2. Nós vamos continuar falando daquilo que conversávamos na semana passada. Só que na semana passada nós falamos do relacionamento com Deus. E olha o que é interessante. Agora, o apóstolo Paulo vai falar do relacionamento dentro da igreja, que está envolvido as atividades na igreja. Você que está anotando, não é? E é tão legal você anotar, eu até incentivo você, anote, não é? E se você não traz um caderno, no seu celular. Nesses relacionamentos transformados, parte 2, você pode colocar aí como ponto número 2. Nas atividades da igreja. É porque é desse ponto que nós vamos conversar nesse domingo à noite. E eu li só o verso 3 propositalmente, porque eu quero ler o verso e juntamente com você, nós entendermos isso aqui que Deus está falando através do apóstolo Paulo. Porque aqui ele nos apresenta, ele nos coloca, ele nos fala de nós servirmos a Deus com humildade. E você pode até colocar como letra A aí, né? Nas atividades da igreja, letra A, servindo com humildade. E olha o que o apóstolo Paulo fala, ele dá o exemplo dele. Porque quando nós olhamos, preste bem atenção, quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, quem foi o apóstolo Paulo? Nada mais, nada menos do que o maior apóstolo, o maior missionário, o maior apologista, o maior escritor da história da igreja. Só isso. E ele poderia muito bem falar assim: ei, eu, aquele que no caminho de Damasco se encontrou com Jesus,
e foi arrebatado até o terceiro céu? Eu que saí lá de Antioquia e comecei a viajar, primeiramente com Barnabé, e nós fomos ao norte, ali da Síria, fomos à província da Galácia, nós fomos à região da Ásia Menor, depois depois para de Chipre, depois teve uma outra viagem, e nós fomos até a Caia, chegamos na Europa, na cidade de Filipe, levando o Evangelho. Ei, eu que já escrevi várias cartas, mas não é dessa forma que ele apresenta aqui. Pelo contrário, ele diz assim: pela graça que me foi dada. E sabe por quê? Porque na verdade, olha o que ele está entendendo aqui, apesar de tantas coisas terem sido feitas através dele, foi pela graça de Jesus. Foi esse Deus, esse Jesus extraordinário que o capacitou. E é por isso que dentro do corpo de Cristo, da igreja, servir a Deus com humildade. Não pode haver dentro do corpo de Cristo sentimento de superioridade. Eu sou melhor, eu sou mais capaz, eu sou mais inteligente, eu faço melhor, eu sirvo melhor, eu sou. Não tem lugar para isso. Não tem lugar para isso. E o apóstolo Paulo deu o exemplo dele: pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém. Não há no corpo de Cristo, que é a igreja, lugar para arrogância, lugar para altivez. Afinal de contas, nós só estamos aqui por causa da graça de Deus, e se não fosse a graça de Deus, eu não sei aonde nós estaríamos hoje. Se não fosse a graça de Deus, talvez muitas famílias aqui estariam destruídas. Se não fosse a graça de Deus, muitos estariam perdidos nos vícios. Se não fosse a graça de Deus, eu não sei o que seria da gente. É a graça de Deus. Então não convém, não há espaço para sentimento de superioridade, para nós nos sentirmos melhores do que os outros, porque só estamos por causa da graça nesse lugar, nessa noite. E aí é interessante que quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, que ele fala também sobre isso, né? E é legal que na igreja de Corinto ele compara um corpo. Ele coloca exatamente essa importância. No capítulo 12, versículo 21, diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça ao pé, não preciso de vós. Exatamente. O que está falando aqui, ele compara a igreja a um corpo, porque um corpo tem partes diferentes. A igreja também tem partes, pessoas, formada por pessoas com funções diferentes. E não dá para dizer, ei, eu sou melhor que você. O que eu estou fazendo aqui é melhor do que você. Eu tenho mais capacidade que você. Aqui o apóstolo Paulo até pode dar a entender, ou pode abranger um pouco mais: o meu trabalho aqui nessa igreja é mais importante que o seu. Não tem. Não é isso. Não existe isso. E ao mesmo tempo, assim como não há lugar para um sentimento de superioridade na igreja de Cristo, também não há lugar para um sentimento de inferioridade. De nós nos sentirmos inferiores ao outro, de nós nos sentirmos menos capazes do que o nosso irmão. Não, pelo contrário. Ei, o que nós somos como igreja de Cristo? Independente de qualquer coisa, independente dos talentos, os dons que nós venhamos a receber, nós somos herdeiros de Deus. Nós somos o povo exclusivo para as boas obras. Nós somos esse povo do Senhor. Nós somos como a menina dos olhos de Deus. Isso é extraordinário.
Nós somos o povo da promessa, e é o que o apóstolo Paulo, ele coloca muito bem ali, ele compara a grande oliveira, e nós que somos gentios, não judeus, mas nós fomos enxertados, e aqueles que rejeitaram a Cristo como os galhos arrancados da oliveira, e nós que cremos, que entendemos que Jesus é o Messias, que teria que vir ao mundo para morrer pelos nossos pecados, nós somos como os galhos da oliveira brava, porque ele não é natural, é a oliveira brava, e nós fomos colocados ali, na grande oliveira que é a família de Deus. A oliveira brava não produz fruto, que é a azeitona, mas quando nós somos colocados nessa grande família de Deus, nós produzimos frutos, porque fomos enxertados. É Deus que está ali na base, é Deus que está ali na raiz. Nós somos esse povo da promessa. Não há lugar para superioridade, mas também dentro da igreja de Cristo não há lugar para inferioridade. O que você faz na obra de Deus não é menos importante do que o seu irmão está fazendo. Pelo contrário, tudo tem a sua importância. E voltando a 1 Coríntios capítulo 12, os versos 15 e 16, ele vai falar exatamente sobre esse sentimento de se sentir inferior. Olha o que ele compara aqui o corpo. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Ei, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Dê uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga: olha, você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte. Agora, olha o que é interessante. Os versos 4 e 5. Agora volte lá comigo em Romanos 12. E vamos ver os versos 4 e 5. Que vai nos levar à letra B dessa parte, dessa segunda parte que estamos conversando. Diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um do outro. Presta atenção. Então olha lá, letra A que nós colocamos, é servir a Deus com humildade. Não se sentindo melhor do que ninguém, também não se sentindo inferior a ninguém. Mas letra B, entendendo do que fazemos parte. Você já entendeu do que você faz parte? Você entendeu do que você faz parte? E esses dois versos que eu li para você, fala exatamente sobre isso. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quando nós compreendemos do que nós fazemos parte, que somos apenas membros desse corpo, e ele compara a igreja, esse corpo ele se move, ele anda. Ele vai para um lugar e para o outro. A igreja não pode estar estática, tem que estar trabalhando, lutando para que almas sejam salvas, trabalhando para que famílias sejam transformadas, vidas sejam modificadas da água para o vinho. Essa é a função da igreja. Quando nós entendemos do que fazemos parte, não há sentimento, não há lugar para ninguém se sentir melhor ou pior do que o outro, superior ou inferior aos demais. Pelo contrário, há um sentimento de dependência. Dependência. E é exatamente por isso que nós encontramos nas cartas paulinas, em vários momentos, ele comparar a igreja a um corpo. E porque o corpo tem vários membros diferentes, mas todos necessitam do outro. Todos necessitam do outro.
E às vezes aquilo que a gente acha tão simples, o meu dedinho, dá uma topada para você ver, meu irmão. Dá uma topada. Você vai ver que vai sentir falta, vai. Eu lembro que uma vez, naquela coisa de jovem tem cada loucura, não é? Aí tinha uma aposta lá no meio dos jovens, se perdesse o campeonato de judô, ia raspar a sobrancelha. Quem já raspou a sobrancelha aí? Rapaz, você só faz falta quando você está sem ela, viu? Meu irmão, um amigo perdeu e ele raspou a sobrancelha, era punição. Era horrível, o suor escorria pela testa, ia lá dentro do olho, meu irmão. Aquele negócio ardido, não é? Ardido. Não tem esse negócio. Sabe o que é interessante? Nós precisamos entender que, como membros do corpo de Cristo, nós temos que ter funcionalidade, temos que ter atividade, temos que encontrar o nosso lugar para nós servirmos a Deus. Nós não podemos ser apenas a gordurinha da igreja. A gordurinha não, aquela gordura da igreja. Dê uma olhadinha para a cara do irmão do seu lado. Ele tem cara de ser crente gordura? Dê uma olhadinha aí. O crente gordura. E o pastor, o que é o crente gordura? Não faz nada. Só faz aumentar o peso, não é do cabra. Energia acumulada. Sabe, não entenda mal, é claro que nós temos que entender o seguinte, que dentro da igreja é óbvio que alguns vão ter mais participação do que outros. É óbvio, é óbvio. Desde que eu era jovem, eu sempre fui ativo. Tanto eu como a minha esposa, inclusive esta foi uma conexão que nós tivemos um com o outro, que deu assim, dá para casar, né? Porque a gente tinha o mesmo objetivo. Participar, lutar, não é? Estar ali junto servindo a Deus, ali na obra do Senhor. Só que eu já contei para vocês que eu fui inteligente, né? Primeiro eu conquistei a sogra e o sogro. Eu fazia um pão, de vez em quando, eu fazia um pão caseiro, aí levava para minha sogra, né? Aí eu chegava lá na casa dela, meu genro, já chamava de meu genro, a lâmpada está queimada aqui, eu conserto. Aí depois que casou, ela nunca mais trouxe aquele pão, viu, Anderson? É óbvio que vão ter pessoas que vão ter assim, mais participação do que outras. Mas entenda uma coisa, meu irmão. Você precisa encontrar um tempinho no seu tempo para você se sentir útil no corpo de Cristo. É tão importante isso. É tão legal isso. Não precisa você estar naquele trabalho que você vai ter que estar mais cedo, aqui como o pessoal da música, o pessoal do estacionamento. Tem ministérios que, sabe, eu admiro, o pessoal está da música, que esse pessoal que estava aqui cantando, eles chegaram na igreja cedo. Primeiro culto, que começou às 10h30, eles estavam aqui pelo menos 10:10, para passar as músicas, para ligar os instrumentos. Aí eles assistiram o culto, voltaram. E aí eles chegaram de volta aqui para o segundo culto, pelo menos 6h10, 18h10, 18h20, para já colocar os instrumentos. Mas sabe o que acontece? A maior alegria em dar do que receber. Há uma satisfação tão grande, tão maravilhosa, em poder contribuir, em poder se doar, em poder entregar a sua vida para um propósito nobre, que é o reino de Deus. É poder ajudar e contribuir para que vidas sejam tocadas por Deus, sejam transformadas por Deus. Isso não tem preço, isso é extraordinário. E dentro dos corpos de Cristo, o sentimento que tem é de dependência, nós dependermos uns dos outros. Eu estou aqui, às vezes as pessoas olham e dizem assim: poxa, o pastor Anderson que está aí pregando, é importantíssimo o trabalho dele. Mas não é mais importante do que muitos outros que estão aqui. Sabe o que facilita aqui essa pregação? Essa conversa que nós estamos tendo? É porque tem pessoas que estão trabalhando no som, para que você seja alcançado com o que eu estou falando, com perfeição. Se não tivesse esse som, talvez já não teria mais cordas vocais.
para poder conversar com você e trazer a mensagem de Deus, compartilhar com você. E enquanto eu estou aqui falando, tem pessoas que estão projetando o texto que eu estou lendo com você. Ué, é mais importante do que eles o que eu faço? De forma nenhuma. Há uma dependência. Há uma codependência. Nós dependemos uns dos outros. Para que o trabalho seja legal, ele está lá ajudando para que aconteça isso aqui. Assim como eu estou aqui falando, nesse momento tem irmãos que estão captando as imagens. Eu estou bem na foto? Como é que está o cabelo aí? Está legal? Tá bom? A barriga não está dando para esconder mais, né? Né? E tem gente trabalhando na transmissão, para que chegue a outros lugares, a outras pessoas. Olha, nós temos irmão lá do Castanho, o Lindomar, a esposa dele, que todo domingo acompanha o culto. Uma figura aquele Lindomar, uma bênção. Mandou esses dias para mim: pastor, olha o tucunaré que meu filho pegou aqui, pastor, está na época, vem aqui pescar com a gente. Nesse momento lá de Santa Catarina, não é? A Jô, que foi lá cuidar da mãe dela, está com toda a família acompanhando o culto, assistindo o culto. Tem pessoas em vários lugares acompanhando, até na China, meu irmão. Até na China, não é? Você vai para a China, o cara ainda vai acompanhar o culto lá, olha. Vai, mas acompanha o culto, não é? Está lá na China, o GSE é a família dele. Então é uma relação de codependência. Tem pessoas cuidando da iluminação. Tem pessoas que antes do culto começar, prepararam os ambientes, organizaram as cadeiras. Tem pessoas que vieram limpar a igreja para que nós estivéssemos aqui um pouco mais de conforto, nos sentíssemos bem. Tem ambiente para superioridade? Não. De forma nenhuma. Nós dependemos uns dos outros. Apesar de sermos muitos, nós fazemos parte de uma única família, a família de Deus. Exatamente. Essa pessoa que está aí do seu lado, essa pessoa que está sentada próxima a você, você faz parte da mesma família que ela, a família de Deus. Não há lugar nessa família para ninguém se achar melhor do que o outro, achar mais santo do que o outro, achar mais especial do que o outro. Não, pelo contrário, porque nós somos um só corpo, apesar de ser vários membros. Formamos um único corpo, não são dois corpos, e isso é importante. A igreja, ela tem que caminhar na mesma direção, no mesmo objetivo, no mesmo caminho, em busca do mesmo alvo. Não é simplesmente um grupo ir para um lugar, outro grupo ir para o outro, um grupo querer algo e o outro diferente. Não, a igreja de Cristo não é assim não, é juntos, num único objetivo, num único lugar, formando um só corpo. Sim, somos muitos, mas formamos um único rebanho. Um único rebanho. Apesar de sermos pessoas diferentes, gostos diferentes, hábitos diferentes, estilos diferentes, mas formamos um único rebanho, o rebanho de Deus, o rebanho de Jesus Cristo. E o que promove essa unidade é que sabe o que faz isso aqui funcionar. Sabe o que norteia isso aqui? Jesus, aqui, pela sua palavra. Por isso que apesar de sermos muitos, nós não estamos em atrito. Apesar de sermos diferentes, nós não podemos estar divergindo. Apesar de ser formado por pessoas com características e especificidades diferentes uma da outra, nós temos um único objetivo, porque é Jesus que nos controla, é Jesus que nos direciona, é Ele que nos orienta, é Ele que nos norteia, é Ele que dá as regras, é Ele que dá as normas. Aqui o que manda não é o que o pastor acha, ou que fulano, ou ciclano, ou que Beltrano acha, não. É o que Deus fala na sua palavra, é o que Deus orienta nas Escrituras Sagradas.
É o que Deus nos orienta, e isso é importante, isso faz toda a diferença, e que isso é que faz com que as diferenças, em vez de gerar divergência, gere completitude, complementação, gere ali aquele sentimento de complementação, e para que a missão seja executada com mais eficiência. Mas não termina aí não. Eu quero ler com você os versos 6 a 8 agora. Olha os versos 6 a 8. Olha o que diz. Diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Dentro das atividades da igreja, como nós vamos nos comportar nas atividades da igreja, já falamos, servindo com humildade. B, entendendo do que fazemos parte. E C, com zelo, como nosso parâmetro. Zelo. Zelo. Nós realizarmos com zelo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E apesar de que essa lista que o apóstolo Paulo fala dos dons parecer curta, ela é abrangente. Porque ela abrange todas as atividades que existem na igreja. Ela é abrangente ao mesmo tempo. E nós precisamos entender, eu acho, de forma errada, alguns tentam categorizar esses dons em dons de fala e dons de serviço. Eu acho errada essa categorização, mas quando nós pensamos em dons, que são capacitações que Deus nos concede, nós precisamos ter o seguinte cuidado. Primeiro, dons são capacitações dadas por Deus para realizarmos diferentes atividades no corpo de Cristo. Talvez você pense assim, mas pastor, eu só sou um bom administrador porque eu fiz uma formação nessa área. Eu só sou um bom organizador da parte financeira porque eu fiz uma formação nessa área. Mas vem cá, quem deu a capacidade de aprender, de você aprender, quem foi? Quem deu os meios para você aprender, quem foi? Deus. A capacidade que você tem, isso são dons, são as nossas capacidades. São capacidades dadas por Deus. Por isso que Deus vai cobrar da gente. Do que nós fizemos com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Aí que entra aquela parábola dos talentos. Do que nós fizemos com aquilo que Ele nos dotou, nos capacitou, se nós investimos na obra ou se nós enterramos nesse mundo. Ele vai cobrar da gente, vai. E é importante que você tenha isso em mente. Ele vai cobrar da gente. Talvez você disse, pastor, eu não sou bom em muitas coisas não. Você tem um dom. O dom de estar aqui, de estar respirando, o sangue correndo na sua veia, de poder se locomover. Então você pode doar da sua vida para fazer algo na obra de Deus. Isso é um talento, isso é um dom, Isso é um dom que você pode se doar. Por isso que é inadmissível, olha só, você tem que entender isso. É inadmissível nós não encontrarmos uma questãozinha, um espaçozinho que seja na obra, no corpo de Cristo, porque alguma coisinha nós precisamos fazer para servir a Deus, né? Para dedicar nossa vida a Deus, para que nós possamos chegar diante dele lá e dizer, olha, servo bom e fiel foste tu. Eu te coloquei sobre pouco, foste fiel no pouco, te colocarei sobre muito. É importante nós entendermos isso. Aí talvez você diga assim, mas pastor, eu faço muita coisa fora.
Jesus não criou a igreja solo. Não existe carreira solo. Existe carreira em grupo. Igreja. Jesus não chamou pessoas para se isolar e servindo a Ele, não. É aqui, olha, é grupo, somos nós, são pessoas, porque precisamos de incentivo, precisamos de empurrãozinho, precisamos de alguém nos lembrando do que é importante, precisamos de alguém estar ali, de vez em quando falando, não podemos nos esquecer do que Deus fala. Isso é igreja. Nessa lista de dons que o apóstolo Paulo dá, nós temos que ter em mente que um dom não anula o outro. Ou seja, o fato de que uma pessoa tem um determinado dom de ensino, não quer dizer que ele não pode ter o dom de generosidade, o dom de exortação. Um dom não anula o outro. É importante entendermos isso. E a base por trás das nossas capacitações, dos nossos dons, é servir a Deus. E como nós vamos estar servindo a Deus? Servindo ao nosso próximo. As pessoas, enquanto você está aqui nesse momento, tem pessoas que chegaram aqui na igreja, 4 da tarde, estão no estacionamento que nós usamos do Shopping Leste, cuidando dos seus carros, enquanto você está aqui. Se você chegou e colocou o seu carro aqui, tem gente lá cuidando do seu carro, enquanto nós estamos aqui. Ele está servindo a quem? A você ou a Deus? A Deus. Mas o modo de servir a Deus é servindo você. E por que eu enfatizo que é a Deus que estão servindo? Porque nem todos são agradecidos. Nem todos dizem assim, obrigado. Pelo contrário, às vezes tem um ou outro que é ranzinho e chato. E quando eles fazem para Deus, eles relevam, eles ignoram, porque é o Senhor que eles estão servindo. É para o Senhor que eles estão fazendo. Nós precisamos entender que, olha, a nossa vida só faz sentido quando ela tem utilidade no reino de Deus. Utilidade no reino de Deus. E aí ele vai nos apresentar a lista dos dons. E ele fala aqui, o apóstolo Paulo fala, nos apresenta essa lista dos dons. E ele fala dessa lista, primeiro que ele nos apresenta aqui, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. E o primeiro que ele começa é profecia. E às vezes tem muitas dúvidas em relação a essa questão profecia. Primeiro, eu quero abrir um parênteses aqui importantíssimo, porque não podemos ir para um extremo nem para o outro. Quando eu falo, aqui, eu vou começar falando da seguinte maneira: o dom de profecia é o dom de trazer a mensagem de Deus. Foi importantíssimo no primeiro século da igreja. Teve a sua importância no primeiro século da igreja, trazer a mensagem de Deus. Não existe mais mensagem nova, porque está aqui. Você quer ouvir Deus? Abra a sua Bíblia e leia. Nós temos aqui, as profecias foram importantes até que os 27 livros formassem o cânon do Novo Testamento. E quando você olha esses 27 livros, isso aqui foi lá no Concílio de Nicéia, que Constantino inventou. Isso é mentira. Isso não é verdade, não. Isso é um professorzinho perdido aí, que está tentando fazer a cabeça de alunos que não têm informação. Quando você olha o Concílio de Nicéia, em nenhum momento se trata da canonicidade das Escrituras. Pelo contrário, tradicionalmente, o último livro a ser escrito foi o livro de Apocalipse. Na pior das hipóteses, na década de 90, na melhor das hipóteses, até o ano 70 da era cristã. A igreja, o que respaldava a inspiração de um dos livros do Novo Testamento na igreja, era que era passado de uma geração para outra. Olha, esse livro aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo. Olha, esse aqui foi pelo apóstolo Pedro. Esse Marcos aqui do Evangelho é João Marcos, primo de Barnabé. Foi respaldado pelos apóstolos esse livro. Inclusive Marcos redigia o que Pedro falava. Exatamente assim. Esse Tiago
Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém. Esse Lucas aí, foi Lucas, aquele que acompanhou o apóstolo Paulo na segunda viagem missionária. Ele mesmo, Lucas, o médico, foi respaldado pelos apóstolos. Não houve dúvida, meus irmãos, não houve dúvida. Você entendeu? Não houveram dúvidas a respeito da seriedade, da inspiração das Escrituras em nenhum momento da igreja. Em nenhum momento. E as profecias foram importantes para isso, para que a mensagem fosse trazida. Hoje não precisa mais, hoje não precisamos de novas mensagens. Se alguém disser assim, olha, tem uma nova mensagem de Deus para a igreja. Ei, peraí, alguma coisa tem errada, porque a mensagem está aqui. Eu não quero dizer com isso que Deus não é capaz de falar de diferentes modos. Não me interprete mal. Não podemos limitar Deus numa caixinha. O que eu quero falar para você é que o que a igreja precisa está aqui em nossas mãos. É isso que eu quero falar. E hoje, esse dom de profecia, no meio teológico, esse dom de profecia é considerado hoje a capacidade de extrair os ensinamentos de Deus para a igreja. Hoje, isso é considerado dom de profecia. O que eu estou fazendo aqui com você? Extraindo o ensino de Deus, as verdades de Deus e compartilhando com você essas verdades. Mas não para aí, porque ele fala mais. E olha que é interessante, olha o que ele diz. Ministérios. O segundo na lista que ele fala é se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Pastor, o que é isso? É serviço. É botar a mão na massa, é trabalhar para que a igreja funcione. É exatamente isso. E o conceito, inclusive, que nós empregamos na igreja, olha, temos diferentes ministérios, diferentes serviços, tá bom, é um bom conceito, diferentes serviços, para que todo mundo alcance, tenha o que fazer. Aqui não é só o ministério de pregação, ministério de música, ministério infantil, não, aqui tem uma diversidade, para que todos nós possamos servir de alguma forma a Deus. Dado o nosso tempo, das nossas energias, da nossa força, do nosso intelecto, da nossa capacidade, de alguma forma. Tem ministérios que estão ali acontecendo para que o culto funcione. O pessoal do estacionamento, o pessoal que trabalha fora, que trabalha para que isso aqui acontecesse. Tem outros que trabalham no funcionamento do culto, transmissão, captação de imagem, som, projeção, organização de culto. Mas uma coisa é certa, todos têm só um objetivo: servir a Deus. Esse tem que ser o objetivo, porque se nós não tivermos nos nossos corações esse objetivo, nós nos frustramos, porque às vezes pessoas erram, pessoas falham, pessoas são ingratas. É para Deus, é para o Senhor. Tem ministérios de música, de artes. Na arte tem um figurino, tem ministério de crianças, e é formidável, é maravilhoso. Eu queria que acho que nós temos que fazer o seguinte: ano que vem, temos que fazer um dia onde os pais vão nas salas, vão ver o que acontece com as crianças, para ver se isso motiva você a trazer o seu filho todo domingo, porque vale a pena. É dinâmico, ele aprende brincando. Tem pessoas que trabalham com adolescentes, tem pessoas que trabalham com jovens, tem o ministério de casais, que nós vamos ter o nosso encontro de casais aí nessa próxima sexta-feira. Mas olha o que ele fala, o terceiro que ele coloca na lista, e não é no grau de importância. Aqui eu não vejo o apóstolo Paulo tratando em grau de importância. Ele coloca o dom de ensino. E talvez você pergunte: pastor, qual é a diferença de dom de profecia? Já que o senhor falou que a profecia é extrair as verdades de Deus, para o dom de ensino. Eu vou explicar. Para você ensinar, você não precisa ter preparado a aula,
Basta você transmitir a aula. Quando nós olhamos as crianças que estão lá aprendendo, e os professores com dinamismo, eles não prepararam do zero, mas eles prepararam a exposição da aula. Como iriam dar aula de forma que prendesse a atenção? No curso de Um com Deus, são 2 professores. Eles não preparam o conteúdo, eles apenas pegam, que é um trabalho importantíssimo, como vão transmitir aquele conteúdo. E ali, de uma forma dinâmica, transmite. No seminário, geralmente nas minhas turmas, eu preparo a matéria. E ali, várias pessoas, juntamente comigo, transmitem a aula, ensinam. E é importantíssimo, porque se tem uma coisa que é horrível, é você ir para uma igreja, você ir para um sermão e você está ali. Não acaba não? Que horas que acaba? É horrível. É horrível. Entediar as pessoas de uma forma, transmitindo de uma forma precária a palavra de Deus. Dê uma olhadinha para a pessoa do seu lado e pergunte assim: qual você acha que são os dons que você tem? Pergunte aí, qual que você acha que são os dons que você tem? Pode perguntar, pode perguntar. Não precisa conhecer não, pergunte. Você tem que se encontrar, tem que ter alguma coisa aí. Tem que ter alguma coisa. Mas olha, voltando à lista, porque eu quero que você já se olhe. A maioria vai se enquadrar em ministérios. Servir a Deus de alguma forma. Mas olha só, na lista que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui, ele vem para um próximo: exortação. O que ele quer dizer aqui com isso? Tem pessoas que têm uma capacidade de exortar a outra com classe. Você conhece alguém assim? Com classe. Com classe. Sem gerar transtorno, sem deixar ninguém chateado. Mas fala ali, coloca as palavras de uma forma correta, coerente, que você fica todo errado. Só assim. Entendi. Pode deixar. Verdade. Verdade. Líder, me perdoa. Perdoa. Tem gente que é assim. Você conhece alguém assim? No seu grupo tem alguém assim? No seu grupo de amizade tem alguém assim? Que tem esse dom de exortar dessa forma? Não tem não? Tem alguém ou não tem alguém, né? Mas é legal quando tem alguém assim que exorta com classe, que você fica: ai, doeu essa. Ai, pegou de jeito, né? Doeu, essa foi boa. E é uma classe, né? Tem pessoas que têm esse talento, né, de exortar assim de uma forma bem categórica. Conselheiro geralmente tem. Porque não tem jeito. Quem trabalha com aconselhamento, uma hora ou outra ele vai ter que puxar a orelha. Olha aqui, olha onde está desobedecendo aqui, olha onde você está falhando. Exatamente isso. E aí ele nos apresenta ainda aquele que tem o dom de contribuição. Então pastor, é o seguinte, aí tem gente que vai dizer: pastor, eu não estou contribuindo para a igreja aqui, porque eu não tenho esse dom. É um safado mesmo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui são pessoas que têm extraordinariamente essa vontade, e que gosta de ajudar, gosta de contribuir, gosta de botar a mão no bolso e ajudar, e faz com alegria. Não é aquela pessoa: eu vou ajudar esse irmão, e, rapaz, vai fazer falta, né? Não vou não. Ih, esse irmão não dá não, esse não. Aí dá, será que era para eu ter dado? Estou arrependido. Não. Olha que interessante. Tem alguns irmãos que toda vez que tem peça, eles procuram a gente e dizem: olha, pastor, eu quero dar uma oferta especial para a peça, para ajudar nos gastos. Isso é um dom de generosidade. As pessoas querem, elas gostam, e elas gostam de poder botar a mão e ajudar e abençoar a obra de Deus, abençoar a vida de uma pessoa. E aí ele coloca o outro, o de presidir, que quer dizer o que é isso?
é liderar. Liderar. Tem pessoas que têm esse dom de liderar, não é? Inspira, elas inspiram confiança. E essas pessoas que têm o dom de liderar, elas não apenas delegam, mas elas encorajam. Vai lá, depois elas reconhecem, olha, parabéns, você foi ótimo, fomos maravilhosos. É aquele que diz, vamos, em vez de vai. Em vez de apontar, não, vamos. Nós vamos conseguir, nós vamos, Deus vai nos abençoar. Esses são que têm um dom, esse dom de liderar, que aqui o apóstolo Paulo coloca de presidir, mas é a mesma coisa, liderar. E claro que dentro da igreja vamos precisar de vários líderes, que vão estar lhe ajudando a liderar o rebanho de Deus, do povo de Deus, dessa igreja. E aí ele termina falando o dom de misericórdia. O que quer dizer isso? Não tem nada a ver com o dom de perdoar, não. É aquela pessoa que ela está ali sempre se envolvendo na vida das outras, ajudando, sentindo as dores com facilidade. Você quer ver alguém que tem um dom de misericórdia? É aquela pessoa que sempre quando tem algum velório, ela vai lá. Pastor, não é o Papa defunto, não, esse não. É o irmão misericordioso. E ainda diga, precisa levar um cafezinho, né? E sempre quando eu ia nos velórios aqui da igreja, sempre eu via, né? Quando a irmã Beth, o irmão Manuel frequentavam aqui com a gente, sempre os dois estavam lá. É o dom de misericórdia, de sentir a dor do próximo. Eu só vou porque eu sou o pastor. Não é que eu não sinta dor, o que eu vou falar lá, né? Meu irmão, meus pesos, às vezes, o pastor não fala nada, só ir, fica lá só assim. Mas não é natural em mim, entendeu? Mas tem pessoas que isso aqui é natural, é uma coisa que flui naturalmente, porque tem um dom de misericórdia, sempre está lá. Tem alguém doente, está lá no hospital fazendo companhia, dando, olha, conta comigo, eu estou aí. São pessoas que sentem, que gostam de sentir a dor dos outros, e de forma, aqui o dom é de forma natural, porque todos nós temos que, por disciplina, demonstrarmos misericórdia. Mas tem alguns que vão ter o dom de uma forma extraordinária, que vão além da disciplina, vão porque sentem no coração alegria, não alegria, mas que isso é natural na vida deles, porque tem um dom de misericórdia. Uma coisa eu sei, dentro da igreja de Cristo, nós precisamos encontrar o nosso espaço, nós precisamos encontrar a nossa função, nós precisamos ter a nossa atividade. Nós precisamos doar do nosso tempo de alguma forma para nós servirmos a Deus. E nós vamos servir a Deus através de servir os nossos irmãos, através de servir aqueles que vão aqui se encontrarem com Cristo, ou aqui ter o Evangelho apresentado para eles. Mas é para Deus que nós fazemos. Eu pergunto a você nesse momento, com toda sinceridade, dentro da igreja de Cristo, como é que você tem sido? Uma pergunta interessante, não é? Eu quero que você baixe sua cabeça, de cabeças baixas. De cabeças baixas. De cabeças baixas, você vai com toda a sinceridade do seu coração. Isso é um bom momento para nós nos autoavaliarmos. Você tem sido um servo útil para esse Deus que na cruz morreu por você? Você tem paz no seu coração, pode dizer assim, olha, eu faço, eu dedico um tempinho para o Senhor. Ou você talvez deixou alguns traumas do passado, algumas experiências frustrantes.
Que o Senhor nos proteja. Que o Senhor nos ajude a sermos as vidas, o Senhor possa se alegrar. Porque apesar de tantas situações e algumas falhas, há em nossos corações não apenas a vontade, mas há de fato o servir a Ti. Porque o Senhor, e somente o Senhor, mas ninguém, é o nosso Deus. E como a Tua igreja, nós cantamos a Ti de todo o nosso coração. Então vamos em pé e vamos juntos sair desse culto com essa música. O nosso Deus, é por Ele que fazemos, é para Ele que fazemos, porque Ele não é um Deus qualquer, Ele é um Deus que muda as nossas vidas. Vamos juntos, solte a sua voz. Dentro da noite brilhou, das cinzas dos fez ressurgir. Vamos juntos. Não há outro igual não, Senhor. Diga para Ele do seu coração. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Não há outro como esse Deus, que na cruz se entregou por nossos pecados. E o que nós fazemos é tão pouco comparado ao grande amor dele por nossas vidas. Então vamos juntos. Das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Esse Deus é o único que se fez carne e habitou entre nós. E Ele sabe exatamente cada luta que nós enfrentamos nessa vida, porque Ele foi humano como você. Mesmo sendo Deus, se limitou ao corpo humano por amor a cada um de nós. Então vamos juntos. Quem pode nos deter? Ninguém. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que Vamos juntos. Tu és grande, Diga pra Ele. és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, Tu és grande, és Somente as vozes. invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és
faz a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dê um abraço no seu irmão do lado. Diga assim: esse Deus é grande, não há outro como Ele. Uma boa semana para todos nós, em Cristo Jesus. E você que nos acompanhou, que Deus abençoe você também, com dias maravilhosos pela frente. E até a próxima, se Deus quiser.